coisa. Como já falamos, o ar que respiramos, pela nossa vida, pela família, por Jesus, pelas dificuldades, pela igreja, pelos amigos, pelo trabalho, pelos olhos, pelos ouvidos e tantas coisas. Eu uma vez comecei a fazer a lista, cheguei a 60, assim, tantas coisas que Deus fez por mim. Em que contexto Paulo disse para a comunidade dos Tessalonicenses? Em tudo dai graças. Tudo. Se você olhar no grego, essa palavra tudo, ela significa tudo. É tudo mesmo. Não por tudo. Você não vai ser, bati o martelo, doeu o dedo, obrigado, Deus. É difícil fazer isso, né? A tendência é a gente se queixar na hora. Mas em tudo. Em que contexto o apóstolo Paulo fala isso? Sabem, Tessalônica era uma grande cidade, capital da Macedônia, e o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, ele fez viagens enormes, e na segunda viagem ele foi de cidade em cidade, chegou em Tessalônica, e lá ele viu uma comunidade judaica, uma sinagoga, de cara, o que ele fez? Entrou na sinagoga. Eles não tinham mais o templo, que fora destruído, então eles construíam sinagogas. E lá na sinagoga Paulo começou a pregar, e o povo ouvindo. Foram gregos, foram judeus, tinha uma comunidade judaica lá, e eles foram lá assistir, e diversas pessoas se converteram. Vários estrangeiros, alguns judeus, e ali diz até mulheres da alta sociedade. E pessoas daí, os judeus, judeus ficaram com muita raiva do apóstolo Paulo. Nós não cremos no Cristo ressurreto. Jesus ainda vai vir, ele não veio, Salvador. E começaram a ficar com muita raiva. E naquela igreja, Paulo ficou meses lá apenas e já implantou uma igreja em Tessalônica. E as pessoas estavam felizes. Mas os judeus começaram a perseguir. E o líder da igreja, Jason, em Atos 16, dá para ler, esse líder continuava, eles foram na casa dele procurando por Paulo, e pegaram e prenderam a ele, levaram ele ao tribunal, assim, o que você está fazendo? Nós não cremos nesse Jesus. E expulsaram Paulo, ou você foge, né, ou morre. Paulo estava pronto a morrer, mas não era a hora dele. Aí o apóstolo Paulo teve que sair, e olha que estratégia ele usou, ele pegou e disse: Timóteo, eu não posso entrar na cidade, você vai lá e vai trabalhar em Tessalônica? Eu vou. E Timóteo foi, trabalhou em Tessalônica. E com o tempo Timóteo escreveu, mandou um recado: Paulo, né, era o líder dele, o pai na fé, a igreja está indo bem em Tessalônica, mas as pessoas têm dúvidas sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição. Aí o apóstolo Paulo pegou e escreveu a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses para eles lá. E disse: olha, orem sempre, estejam em constante oração, não abafem o Espírito Santo, sejam agradecidos, em tudo dai graças. Aí essas cartas foram para lá. E Timóteo disse: a igreja está bem, Paulo. Só que ela tem dúvidas sobre ressurreição, volta de Cristo. Disse que havia já pessoas em Tessalônica que venderam tudo, foram lá em cima no monte para esperar a volta de Jesus. Eles queriam que Jesus voltasse. E sabem por quê? Porque havia muita perseguição aos cristãos. Então esse versículo, em tudo dai graças, não foi falado num almoço, não foi falado num dia de festas, num dia de tribulação, de perseguição. O apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, pessoal, mesmo nas maiores dificuldades. E ele era um exemplo disso. Em tudo dai graças. Era um momento de sofrimento da igreja. Então, se vocês ouvem na televisão: pare de sofrer, vem aqui na nossa igreja, é fake news. Cristão sofre, não tem como escapar, gente. Todo mundo. O não cristão também. A vantagem é que o cristão pode ter vida abundante, perdão, coisas boas o aguardam, mas não acreditem, teus problemas todos estarão resolvidos. Em tudo dai graças, mesmo quando nas rosas há os espinhos e machucam. Isso significa, em tudo, gratidão significa que temos a consciência de que algo não vem de você e de mim. Eu sou grato porque não fui eu que fiz.
A salvação não veio de mim? Então, quando você é abençoado, essa noite eu estava vendo quantas mil vezes o teu coração bateu, talvez umas 30 mil vezes. Fala assim, 100 mil vezes num dia. Olha só esse coração, quantos milhões ou bilhões bate ao longo de uma vida. 2 mil, sei lá quantos mil litros de sangue bombeados numa noite. E nós estamos lá dormindo, nem sabendo do que está acontecendo. É Deus. Em tudo dai graças. Em tudo, sim. A dona Inês está aí? Ela sempre senta ali. Ela está aí hoje ou não? Na escola dominical, ela está lá ajudando. Em tudo dai graças, Eni. Ela esteve ali em casa semana tomando café com a Traude. Ela perdeu em um mês o marido, Joel, e a neta. Em tudo dai graças. Ela vai precisar de um tempo. Mas ela é tão grata, está ajudando, diz, eu quero ajudar mais. Eu ia uma vez para o refúgio, queria o dobro. Ela quer continuar servindo a Deus. Aquele versículo de Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. É bíblico, amém? Está na Bíblia. Quando eu ia no hospital, ou nos quartos do hospital dos queimados, eu via lá, digo, esse versículo não vou usar aqui agora. Pessoas terrivelmente queimadas, e é muito doloroso. Mas, com o tempo, quem ama a Deus, faz bem. Mas, Rodolfo, e aquela criança, aquele boneco lá que foi visto, aquela boneca lá boiando no Rio Grande do Sul. Depois foram ver, não é uma boneca, é um bebê morto boiando. Podem dar graças. Na hora é muito difícil, terrível, e Deus entende. A pessoa, a mãe, o pai, os irmãos clamaram a Deus, Deus, por quê? Mas o tempo vai passando, e Deus pode mostrar, em tudo, dai graças. Esse bebê não sofre mais, nunca mais. Está com Jesus. Jesus diz, venham a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Parou de sofrer, vai estar no céu. Seus pais tiverem Jesus, vão vê-lo. Então, com o tempo, Deus, obrigado, porque nos emprestaste essa criança por um tempo. Aí você vai adiante e vê mais calamidades, outras coisas acontecendo lá. Vocês vão dizer, mas, Rodolfo, tem coisas mais difíceis ainda acontecendo. Como é que eu vou ser grato? Uma criança, menina, violentada, estuprada. Dá para dar graça. Dá vontade de arrebentar, de que morra essa pessoa. Mas com o tempo, quem sabe essa menina, recebendo amor incondicional, sendo amada, alguém chegar a ela, mostrar o amor de Deus e ela se entregar a Jesus, ela vai poder ajudar muito mais gente que muitas outras pessoas. Eu estava ouvindo Joyce Meyer esses dias e ela disse, olha, ela foi estuprada pelo pai por anos. E um dia Deus mostrou, teus pais estão ficando velhos, cuide deles. O que eu tenho em comum com meu pai? E cuidou. E o pai se entregou a Jesus. E o pai foi batizado pela filha, pela Joyce. Hoje ela prega para milhões de pessoas. O sofrimento fez da Joyce Meyer amadurecer. Então, esse dia eu estava conversando com a Traude diz, olha, se Deus permite um grande sofrimento na tua vida, possivelmente Deus quer que você vá a um novo nível, que você cresça, que você suba. Deus tem algo melhor para a tua vida, algo mais de amadurecimento. Você pode dizer amém? Não é fácil. Não é fácil, mas se você está passando por tribulação, pode saber que algo Deus sabe que você vai aguentar, sabe que você pode aguentar, sabe que isso pode te fazer bem. Todas as coisas cooperam para teu bem se você ama Deus. Se você não ama Deus, é horrível. Viver 1 ano, 30 anos, 80 anos, 100 anos ou mais aqui na terra não se compara com uma eternidade ao lado de Jesus, dos seus queridos,
dos anjos, sem sofrimento, sem lágrimas, eternamente bem. Então, olhando de uma perspectiva da eternidade, você pode repetir esse versículo: em tudo vou dar graças. Nem que na hora você esteja sofrendo muito, Deus, eu não consigo agradecer. Se você falar isso para Deus, Ele vai te entender. Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa. Deus vai te entender. Deus vai. Existem os salmos, até imprecatórios, né, que Deus castigue. E Deus não diz, não faça isso. Deus te entende. Mas chegue, busque a Deus. Uma hora você vai poder agradecer novamente, ser grato. E quem não é grato, quem que só vive se queixando, você conhece a pessoa assim? É chato, né, gente? Conviver com uma pessoa que em tudo vê o negativo. Uma pessoa que acontece, está murmurando, acontece aquilo, está reclamando, acontece aquilo, está se queixando. Como é chato isso. E essa pessoa, não ser grato significa que você não precisa da graça de Deus. Porque se você é grato, você confia que alguém está te ajudando. Então, não ser grato, ser ingrato, significa você não entendeu a graça de Deus. Não ser grato significa que você coloca toda a confiança em você, ao invés de Deus. Nenhuma criança cresce sem cair algumas vezes, não é verdade? Ali ela se machuca. Mas o bom é saber que Deus está com você, em você. Amém. Deus está com você, Deus está em você. Então, mesmo na tribulação, Deus não vai te abandonar. Por que o povo de Israel ficou 40 anos passando do Egito para a terra prometida? Podia ter passado em meio ano. Por causa das reclamações, da queixa, das murmurações, falta de fé em Deus. E eles tiveram que pagar muito caro por isso. Então, se você vê tua vida de ingratidão, tente mudar. Transforme a tua dor em ganho para alguém. Que pela sua dor alguém possa crescer com isso, ser ajudado. Um ateu disse, um ateu quando é abençoado, e Deus o abençoa, e a vida dele vai bem, ele passa nos concursos e tudo, e ele diz, mas eu não creio em Deus, e Deus está abençoando, a quem que ele vai agradecer? Mas não fui eu que fiz. Aí ele pode fazer medicina ou arquitetura, ver que tanta coisa linda, quem que eu vou agradecer? Deve ser muito chato para um ateu, né? Mas aquele o reverendo Nicodemos conta uma história de um ateu. Ele disse, se é verdade, eu não sei. Que teve um missionário e disse, eu vou trabalhar entre pessoas nativas canibais, que come gente. Ele arriscou, hein? Ele foi ser missionário lá. E quando ele se tornou um missionário, ele via de vez em quando, né, alguém sendo alimentado. E um dia chegou a vez dele. Aí, o cacique, o chefão lá, disse, olha, eu quero comer a carne daquele missionário agora. Aonde que a carne é boa humana? Vamos tirar da panturrilha um pouco. E aí, pessoas chegaram e pegaram e cortaram. Assim, da panturrilha era muito ruim de cortar. E deram para ele, para o chefão lá, assar, deram para ele. Está muito ruim essa carne, eu não quero mais. Manda esse cara embora, se deixa ele livre. Aí ele chegou e disse, Deus, agora eu entendo porque um dia tu me deste uma perna de borracha. Coitado dos homens, né? Agora ele entendeu, agora ele pôde ser grato a Deus. Ele nunca entendia por que perdeu uma perna, deste uma perna de borracha. Se é verdade ou não, eu não sei, né? A Bíblia diz, sim, que nós devemos nos queixar. Lamentações 3:39. Sabe o que diz lá? Por que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus pecados. Pode se queixar. Por que eu errei? Eu não queria errar. Por que eu fiz isso? Eu não queria. Pode se queixar e se arrepender. Dizer, Deus, eu não devia ter feito isso.
aquilo um outro ateu, esse Nicodemos também conta, ele diz que houve um ateu, da criança ele orou muito, muito a Deus, ele queria um presente, acho que era um cavalinho, algo, e orou, Deus me dá-me para Natal, dá-me esse presente, e Deus não deu. E esse homem disse, eu não acredito em Deus, Deus não existe. Eu quero dizer uma coisa para vocês, se na minha velhice eu aceitar a Jesus, saiba que eu estou com câncer no cérebro, isso não existe. Deus não existe. Sabe como ele morreu? Câncer no cérebro. Não vou nem dizer que foi juízo de Deus, talvez pelas palavras dele mesmo, ele julgou a praga sobre a sua vida. Eu não queria estar no lugar dele. No Salmo 96, 1, podia mostrar uma imagem que a Traude colocou dentro de casa. Acho tão boa essa imagem. Acho que não dá para aumentar, né? Fui eu que tirei a foto. Tá? Cantai ao Senhor, né? Deus, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Colocamos ali onde nós nos alimentamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, pode retirar. Mas você colocar versículos de gratidão, de bênção na tua casa, isso já em Deuteronômio fala para a gente fazer isso. E Salmo 96, 1 diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Qual que era o cântico antigo? Lamúria, queixa, reclamação. Aí Deus diz, cantem um cântico novo. Que cântico é esse? De gratidão, de adoração, de alegria pelo que Deus fez. Cantem um cântico novo. Então, quando você ler esse versículo, Deus, ajuda-me a ser verdadeiramente grato. Eu vou falar para vocês, queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a chorar. Deus mostrou como eu sou um hipócrita muitas vezes. Querer preparar uma mensagem, eu gosto, eu trago de você é uma pessoa muito grata. Mas eu sou grato quando Deus responde uma oração pontual, aqui, ali acontecem coisas. Mas eu não sou uma pessoa verdadeiramente grata. Aí me veio assim, e a política brasileira, Rodolfo? Você já orou mais pelos políticos pelo Brasil ou reclamou mais ou falou mais mal? É Deus. Ou com a minha esposa, volta e meia, temos diferença, daí eu me queixo. Você quer pregar sobre isso, Rodolfo? Na sociedade, geralmente estou contando piadas, sou alegre, mas no íntimo com Deus. Existem dois tipos de gratidão. Eu vou dizer assim, a passiva e a ativa. A gratidão passiva é aquela, você ora, você torce por uma coisa, a coisa acontece. Obrigado, Deus, graças a Deus. E a gratidão ativa é quando você decide, você escolhe, você diz, eu vou ser grato na minha vida, no meu viver. Uma pessoa grata, não só porque aconteceram coisas boas, mas eu acredito que Jesus me salvou, eu acredito nas bênçãos. Então, um estilo de vida de gratidão. Amém. É muito mais difícil isso, mas Deus quer isso de nós. Como estilo de vida, vocês que são pais, mostrem isso para os filhos, avós, mostrem para os pais e netos, netos, mostrem isso para os pais, se eles não conhecem a Jesus, como estilo de vida. Eu pensei na Coreia do Norte, quem tem uma Bíblia, o que acontece lá? Pode ficar anos na cadeia, pode morrer, ser morto por causa de uma Bíblia. Que perseguição, Afeganistão e tantos lugares. Não sei se não são 200 milhões de pessoas que não têm total liberdade de cultuar a Deus, talvez muito mais. É bom orar por elas, ao invés de ser ingrato. Quando a gente fala em gratidão, a gente lembra de Lucas 17, né? 10 homens lá no norte de Israel, lá na Galileia, por ali, todos com lepra. Era contagiante, ficavam uns 400 pés, ou 300 pés de distância, está mais ou menos 100 metros pelo tamanho do meu pé, eu calculo assim, uns 100 metros gritando, Senhor,
Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus, olhando para eles, disse para todos os 10, vão e mostrem-se lá para o sacerdote. E no caminho andando, talvez alguns já estavam sem as terminações, sem dedo, talvez sem nariz, imagens terríveis, e todos foram sendo totalmente curados. 9 deles não voltaram para agradecer a Jesus. Apenas um samaritano, ainda era aqueles que não se entendiam bem com os judeus, veio em voz alta, diz a palavra de Deus, se inclinou, se ajoelhou tal, e agradeceu. Agora eu estou limpo, Senhor Jesus. Aí Jesus disse, cadê os 9? Onde estão os 9? Aí minha pergunta, você está entre os 9 ou você vai constantemente gratidão ao Senhor Jesus pelo que Ele fez? Mas esse homem recebeu mais uma bênção. Levanta-te, a tua fé também te salvou. Ele não foi só curado, ele foi salvo, amém? Então, com Jesus não somos só curados, nós somos salvos por Jesus, nós temos a vida eterna. Isso é um presentão de Deus. Gratidão pelas incontáveis vezes que Deus nos perdoou. Você consegue passar 24 horas sem nenhum pecado? Sem ficar orgulhoso, orgulhosa, sem egoísmo, total fé em Deus, sem pensamentos errados, sem discussão, perdoando tudo. É muito difícil, né? Incontáveis vezes. Bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendiga a minha alma, ó Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. O primeiro é Ele que perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas feridas. O Senhor Jesus faz isso. Bendize ao Senhor, agradeça a Deus. Há um salmo muito bonito, quando você tira aquelas promessas, né? Bem coisa boa, né? E Salmo 50, versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É bonito? Com certeza. Invoca-me na angústia. Mas a gente não lê o versículo 14. O versículo 14, antes diz, ofereça a Deus sacrifícios de gratidão, de ação de graças, e paga ao Senhor aquilo que você prometeu, os teus votos a Ele. Aí sim, você pode clamar a Deus e Ele vai te livrar. Então, pegar algum texto da Bíblia. Primeiro, oferecer a Deus. Deus, um dia, quando eu estava muito mal, prometi fazer isso, aquilo. Nunca mais faria aquilo. E se cumpriu? Não, Deus, mas eu quero a tua bênção. Não queira mais o abençoador do que a bênção. Então, ofereça a Deus sacrifício de louvor. Daí você invoca a Deus e Ele vai te atender. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês e que você repetisse, se você concorda, a frase, graças a Deus. Mas como algo verdadeiro, não como simplesmente, graças a Deus, deu certo, graças a Deus. Não, verdadeiramente graças a Deus. E se você concorda, repita em coro comigo. São palavras de afirmação e que você possa receber isso para a tua vida. Meu querido e minha querida. Então, se você puder dizer, graças a Deus. Você é carregado pelo amor de Deus. Deus escolheu te amar. Você é um cidadão do céu. Você faz parte da geração eleita. Jesus comprou você com seu sangue. Você tem acesso direto a Deus. O Senhor Jesus vive em você. Pela fé você será mais grato. Amém. O mal será derrotado na tua vida. Você pode confiar em Deus. Você é um canal de Deus para melhorar o mundo. Amém. Amém.
por gentileza, a equipe de louvor, eu queria orar com você, por você. Eu queria que você refletisse a tua vida como você está nessa palavra gratidão. Você vê tantas frutas e legumes aqui, mas dentro do teu coração, talvez você esteja por dentro, diz, olha, existem lágrimas que correm pela face, outras que rolam pelo coração. Diz, pastor, hoje não sou grato, não estou grato. Hoje estou mal. Estou machucado. Se você está passando por uma grande tribulação, por enfermidades, talvez perto dentro de uma tribulação, talvez dívida, talvez traição, outra dificuldade, outra tribulação, quer dizer para você, há bálsamo para a tua vida. A cura, a pomada que sara, e Jesus é essa pomada. Palavras têm poder. Nós podemos nessa manhã dizer palavras de afirmação para o Senhor Jesus. Se você quer fechar um momento os olhos, vou pedir que o irmão David diga um pouco, que você reflita sobre a tua vida, se diz, eu gostaria também, eu tive que pedir perdão a Deus pela tantas vezes ser ingrato. E se o Espírito de Deus está falando para você ser mais grato, ou Ele quer te curar de um trauma, talvez mesmo como nós já falamos de um abuso, ou está difícil perdoar, ou está difícil, teu orgulho não deixa você pedir perdão. Seja grato agora. Peça perdão se precisar, para que pessoas vejam Jesus em tua vida. Eu me sondei, pedi perdão a Deus, ou pela murmuração, ou pela tantas vezes falta de ingratidão. Eu quero ser muito mais grato, como estilo de vida. Que tua vida seja um imã de gratidão, de alegria. Que pessoas vejam que você é salvo. Diga para Jesus a tua dor. Diga onde pegou ultimamente. Se for ressentimento. Peça perdão ou peça socorro. Que Jesus venha com a sua pomada, com o seu sangue, trazer cura, libertação. Que você possa, a partir de hoje, ter isso como um hábito. Talvez fazer um diário de gratidão, escrever. Mas de Deus, Jesus morreu por mim, deu seu sangue, deu a vida, eu aqui reclamando. Me perdoa, Jesus, me perdoa. Um céu nos aguarda. Ó Deus, traz cura. Que possamos, a partir de hoje, Deus, dar mais um passo em direção a uma vida de gratidão abundante. Desbloqueie, por favor, Deus, vidas aqui presas, torturadas, magoadas, sem perdão. Oh Senhor Jesus, Espírito Santo, visita lá em cima a galeria, quem está em casa, aqui embaixo, onde há falta. Vem, doce Espírito Santo. Este é o dia que Tu queres mudar. Obrigado pelo que fizeste em minha vida. Obrigado por esta igreja, pelos visitantes, cada pessoa, os convidados. Receba também nosso louvor agora, em Cristo Jesus.